Ele sempre acreditou que dinheiro era a única coisa que importava. Até que uma simples garçonete fez algo que mudou tudo. O que começou como um encontro casual se transformou em uma história que ele jamais poderia imaginar. Fique até o final para descobrir como essa reviravolta inesperada fez um milionário repensar toda a sua vida. Comente abaixo de onde você está assistindo e aproveite a história. O dia começava cedo nos arranha-céus de São Paulo e Leonardo Castro, aos 38 anos, já estava no comando da Castro Empreendimentos, sua gigante imobiliária. Ele vivia para os negócios. Reuniões às 7, jantares com investidores à meia-noite, o celular nunca silenciado. Com um terno impecável, cabelo preto penteado com rigor e olhos azuis frios como aço, amor era uma palavra que não entrava no vocabulário dele. Tempo, então, era algo que ele não desperdiçava. Mas toda armadura tem uma brecha. Para Leonardo, era o café da esquina, um boteco simples no centro, onde ele parava toda manhã por um motivo prático: o café mais forte da cidade. Não era um lugar que ele escolheria. Paredes descascadas, mesas de fórmica, cheiro de fritura. Mas o expresso ali era um tiro de energia para suas maratonas. E foi lá que Ana Clara cruzou seu caminho. Uma garçonete de 26 anos que servia o café com um sorriso que ele não entendia. Ana era o oposto dele. Cabelo castanho num rabo de cavalo bagunçado, olhos pretos cheios de vida, ela viera do interior com uma mochila e o sonho de abrir uma confeitaria. Por enquanto, equilibrava bandejas e aguentava clientes rudes para pagar as contas. Leonardo anotou por eficiência. Rápida, precisa, o café quente em 2 minutos. Bom dia, Sr. Terno. Ela brincou um dia, entregando a xícara. Ele ergueu uma sobrancelha, mas ficou calado. Conversa não era seu forte. As semanas viraram meses e o ritual se firmou. Ele entrava às 6h45, pedia o expresso, lia relatórios no tablet, pagava e saía. Tudo em silêncio. Ana, porém, falava. Dia puxado hoje? Ou vai chover, hein? Leva guarda-chuva. Leonardo resmungava. Sim, talvez. Mas o jeito leve dela, a risada fácil, o intrigava. Ele, que carregava o mundo, não entendia aquilo. Ainda assim, nunca diria que aquelas trocas eram o único momento em que desacelerava. Uma manhã chuvosa quebrou o padrão. Leonardo entrou encharcado, o guarda-chuva destruído pelo vento, o humor pior que nunca. Ana trouxe o café e deixou um pano de prato ao lado. Para se secar, disse simples, voltando ao balcão. Ele pegou o pano, surpreso, e olhou para ela de verdade. Não como garçonete, mas como Ana. Obrigado, murmurou, quase inaudível. Ela sorriu, um brilho nos olhos. De nada, Sr. Terno. Não dá para dominar o mundo molhado. O gesto ficou com ele. Numa negociação tensa, assinando um contrato de milhões, ele pensou no pano, no sorriso, na voz dela. Ridículo. Um milionário distraído por uma garçonete? Mas à noite, no apartamento de cobertura, com vista para a cidade que ele ajudara a erguer, sentiu um vazio que os números não explicavam. Pela primeira vez, perguntou-se se havia mais além das planilhas. Na manhã seguinte, o café da esquina o chamou com algo novo em mente. Ele sentou na mesa de sempre, pediu o expresso, mas quando Ana chegou, ele falou antes. Como você faz isso? Perguntou o curioso. Ela parou, confusa. Faço o quê? Fica tão feliz, disse, quase acusando. Ana riu, o som enchendo o espaço. Não é sempre, mas a vida é curta, Sr. Terno. Se eu não sorrir, quem vai? Ele ficou quieto, as palavras cravando fundo. Ela voltou ao trabalho e ele ficou ali, o café esfriando, os olhos nela enquanto atendia outros clientes. Pela primeira vez, viu além da eficiência. Viu a mulher que, sem saber, rachava a armadura que ele usava há anos. Ele vivia para os negócios, mas naquele boteco uma semente brotava, algo que ele não podia ignorar. A noite caiu silenciosa no apartamento de Leonardo, mas o eco da pergunta de Ana Clara, se eu não sorrir, quem vai? Não o deixava dormir. Ele acordou antes do sol, o celular quieto pela primeira vez em anos, e dirigiu para o café da esquina com um tremor nas mãos que não admitiria. O boteco estava igual. Rádio zumbindo, cheiro de pão na chapa, clientes apressados. Sentou na mesa de sempre, o tablet aberto como escudo, mas os olhos o traíam, seguindo Ana enquanto ela dançava entre as mesas.
a bandeja firme. Quando ela trouxe o expresso, ele falou antes de se conter. Você já pensou em fazer outra coisa? Ana parou, o sorriso hesitando. Outra coisa tipo o quê? Perguntou, apoiando a bandeja no quadril. Leonardo pigarreou, ajustando a gravata como numa negociação. Algo maior. Você é boa nisso. Atender, organizar, podia gerenciar um lugar. Ela riu, o som cortando o ar. Senhor Terno, eu sirvo café, não comando impérios. Mas tenho um sonho, uma confeitaria, bolos, tortas, coisas que alegram as pessoas. Ele ergueu uma sobrancelha. E por que não faz? Ela deu de ombros, o brilho nos olhos diminuindo. Dinheiro, tempo, a vida não é tão simples. Leonardo assentiu, conhecendo barreiras que nunca enfrentara. Para ele, dinheiro era um telefonema. Podia ser, disse quase para si, mas Ana já voltara ao balcão atendendo um pedido. Ele ficou ali, o café intocado, pensando em como ela dava vida ao boteco, enquanto ele só empilhava lucros. Nos dias seguintes, o padrão mudou. Ele chegava mais cedo, pedia o expresso e, às vezes, um pão de queijo, só para ficar mais. Ana notou. Virou fã da comida, senhor Terno. Brincou, deixando o prato. É o serviço, ele retrucou, seco, mas com um canto de boca subindo. Ela riu e ele percebeu que gostava daquele som mais que queria admitir. As conversas cresceram, curtas, reais. Ela falava do interior, da mãe que fazia bolos para festas, do sonho do forno próprio. Ele ouvia, algo raro fora de reuniões, e começou a contar. O pai rígido, a empresa herdada, o peso eterno. Uma manhã, ele trouxe um presente, um caderno de capa dura e uma caneta boa. Para suas receitas, disse, entregando como se fosse um relatório. Ana arregalou os olhos, pegando o caderno com cuidado. Senhor Terno, você não precisava... Começou, mas ele cortou. Leonardo, me chama de Leonardo. Ela sorriu, testando o nome. Tá bem, Leonardo, obrigada. O jeito que ela disse, quente, simples, mexeu com ele, um calor que não sentia há anos. Ele ficou além do café, vendo o boteco girar, Ana como uma força da natureza, mas o mundo dele não parava. Naquela tarde, uma crise explodiu na empresa, um empreendimento atrasado, investidores nervosos, milhões em jogo. Ele mergulhou no caos, gritando ordens, assinando papéis até meia-noite. Exausto na cadeira do escritório, o caderno de Ana passou pela mente. Riu sozinho, rouco, um milionário pensando numa garçonete no meio de uma guerra corporativa? Absurdo, mas real. No dia seguinte, o cansaço pesava, mas ele voltou ao café. Ana trouxe o expresso e um bolinho caseiro, pequeno, com chocolate. Fiz ontem testando uma receita para o caderno, disse orgulhosa. Ele deu uma mordida, o sabor explodindo, e sorriu de verdade. Está bom, disse, e o brilho nos olhos dela o aqueceu. Valeu, Leonardo. Você é o primeiro a provar. O bolinho ficou com ele. No carro, indo para uma reunião, sentiu o gosto, o calor, e quis mais, não só da comida, mas dela. Naquela noite, ele abriu o tablet, mas não leu relatórios. Pesquisou como abrir uma confeitaria. Ridículo, impulsivo, mas um sinal de mudança. Voltou ao café com um plano vago, mas Ana o pegou desprevenido. Por que você vem tanto aqui? Perguntou, direta, limpando uma mesa. Ele congelou, a xícara na mão. O café, disse automático. Ela riu, balançando a cabeça. Tem café bom em todo lugar, Leonardo, não é só isso. Ele ficou sem resposta, o coração batendo mais rápido. Ela estava certa, e ele sabia. O café da esquina era mais que uma parada. Era onde algo nascia. A cidade acordava lenta sob um céu cinza, mas Leonardo não conseguia tirar Ana Clara da cabeça. A pergunta dela, não é só isso, girava como um eco insistente enquanto ele olhava São Paulo do apartamento. O café da máquina caro na mão, sem o mesmo gosto do café da esquina. Algo mudara, e o boteco, ou Ana, era o motivo. Vestiu o terno com menos pressa e desceu para o centro com um plano que nem ele entendia. O café da esquina estava quieto, o ar fresco. Apenas um velho lendo jornal na mesa do canto. Ana limpava o balcão, cantarolando uma música desconhecida. Quando Leonardo entrou, ela parou surpresa. Você hoje está adiantado, Leonardo, disse, pegando a xícara para o expresso. Ele sentou, mas antes que ela se afastasse, pediu. Quero mais daquele bolinho. Ana piscou,
Então sorriu, orgulhosa. Sério? Tá bem. Tenho uns que fiz ontem. Só um minutinho. Voltou com 2 bolinhos de chocolate caprichados e ficou ali, esperando. Ele deu uma mordida, o doce derretendo, e por um instante esqueceu o dia que o esperava. Você tem talento, disse direto, limpando a boca. Ana riu sem jeito. É só um bolinho, não exagera. Mas ele balançou a cabeça. Não é só isso. Você podia fazer mais. Muito mais. Ela inclinou a cabeça curiosa. Tipo o quê? Ele hesitou, o instinto de negócios falando. Um lugar seu. Uma confeitaria de verdade. Eu posso ajudar. O sorriso dela murchou, e ela cruzou os braços. Ajudar como? Dinheiro? A voz saiu seca, e Leonardo viu o erro tarde demais. Não é caridade, corrigiu rápido. É um investimento. Você tem algo especial. Ana o encarou, avaliando. Eu não quero ser um projeto seu, Leonardo. Meu sonho é meu. Ele assentiu, recuando. Entendido. Mas pense nisso. Ela relaxou, voltando ao balcão, mas o ar ficou denso, cheio de possibilidades e barreiras. A partir daí, ele ficou mais tempo no café. Chegava cedo, pedia o expresso e algo extra. Pão de queijo, bolo, só para estender as conversas. Ana contava do interior, o forno a lenha da mãe, as festas onde os bolos sumiam. Ele ouvia, fascinado, e soltava pedaços da própria vida. O pai que o moldara como máquina de lucros, a mãe que mal lembrava, o vazio disfarçado com trabalho. Você já parou para viver? Ela perguntou um dia, limpando uma mesa. Ele riu, seco. Viver é o que eu faço. Construo coisas. Ela balançou a cabeça. Não, você corre. Não é a mesma coisa. As palavras o acertaram, mas ele não respondeu. Ficou ali, vendo-a trabalhar, o jeito que ria com os clientes. Trazia café antes que pedissem. Transformava o boteco num pedaço de casa. Naquela tarde, numa reunião, rabiscou no bloco. Não números, mas um balcão com bolos. Algo inédito. O sócio estranhou. Tá tudo bem, Léo? Ele assentiu, guardando o papel. Só uma ideia. Mas era mais. Era Ana, infiltrando-se onde ele menos esperava. Uma noite após um dia brutal no escritório, um prédio embargado, acionistas furiosos, ele não foi para casa. Dirigiu para o café da esquina, que ficava aberto até tarde. Ana varria o chão, o cansaço nos ombros. Fechando? Perguntou, entrando. Ela olhou para ele, surpresa. Quase, mas posso fazer um café. Ele sentou e ela trouxe a xícara, sentando-se na cadeira oposta. Algo novo. Dia ruim? Perguntou direta. Ele suspirou, afrouxando a gravata. Todos são, ultimamente. Ela ficou quieta. Então pegou um bolinho do balcão e colocou na frente dele. Come, ajuda. Ele riu, rouco, e pegou o doce. Enquanto comia, ela falou. Sabe, minha mãe dizia que um bolo bom conserta qualquer dia. Leonardo olhou para ela, o cansaço cedendo. Sua mãe era esperta. Ana sorriu suave. Era. O era ficou no ar. E ele percebeu que nunca perguntara mais. O que aconteceu com ela? Perguntou baixo. Ana respirou fundo. Câncer, há 3 anos. Por isso vim para cá, tentar algo novo. Ele ficou em silêncio, o bolinho na mão, vendo além do sorriso, a força, a dor, a vida que ela carregava. Você é incrível, disse sem pensar. Ana corou, rindo. Para, Leonardo, é só um bolinho. Mas ele balançou a cabeça. Não é só isso. Ela o encarou, os olhos brilhando e algo mudou. Um fio invisível se esticando, frágil, mas real. A rua brilhava molhada sob a luz dos postes, e Leonardo saiu do café da esquina com o peso da história de Ana Clara no peito. A chuva fina caía enquanto ele dirigia. O bolinho dela ainda na memória. A voz contando da mãe perdida cravada fundo. No apartamento, jogou-se no sofá, o tablet ao lado, mas não abriu. Encarou o teto. Ana invadindo os pensamentos como uma melodia que ele não conseguia silenciar. No dia seguinte, o boteco estava lotado, o burburinho das manhãs enchendo o ar. Leonardo voltou com um propósito que não nomeava, sentando na mesa de sempre. Ana girava entre os clientes, o sorriso firme apesar do caos. Quando o viu, acenou trazendo o expresso e um bolinho sem que pedisse. Adivinhei que você ia querer, disse, piscando. Ele pegou o doce, o calor nos dedos. Você sempre faz isso. Sabe o que eu quero antes de eu falar.
Ela riu, limpando as mãos no avental. É meu superpoder, Leonardo. Anos de prática. Ele comeu devagar, observando-a atender um cliente mal-humorado com paciência. Como você aguenta isso? Perguntou quando ela voltou, apontando o homem. Ana deu de ombros. Nem todo mundo acorda bem. Um café bom ajuda. Ele balançou a cabeça, impressionado. Você é boa demais para esse lugar. Ela franziu a testa, o tom o pegando desprevenida. É meu trabalho. Não sou melhor que ninguém aqui. Mas ele insistiu, baixo. Você é. Merece mais. O comentário ficou no ar, e Ana mudou de assunto, contando de um bolo de limão que testara. Ele ouviu, mas a ideia de mais não saía da cabeça. Naquela tarde, no escritório, chamou o assistente. Pesquise locais para alugar no centro. Pequenos, bons para uma confeitaria. Ordenou, casual demais para soar impulsivo. O assistente ergueu uma sobrancelha, mas obedeceu. Leonardo não sabia por que fazia isso. Ajudar Ana, sim, mas também algo egoísta, como se vê-la crescer o salvasse. Voltou ao café com uma pasta. Fotos de 2 imóveis perfeitos para um começo. Quando Ana trouxe o café, ele deslizou a pasta. Olha isso, disse direto. Ela abriu confusa, os olhos nas imagens. O que é isso? Perguntou desconfiada. Opções para sua confeitaria. Posso financiar sem pressão. Você paga quando der. Ana fechou a pasta, o rosto endurecendo. Leonardo, eu disse que não quero ser um projeto seu. Meu sonho não está à venda. Ele recuou, as mãos subindo. Não é assim. É só uma chance. Você merece. Ela respirou fundo, o olhar suavizando. Eu agradeço. De verdade. Mas preciso fazer do meu jeito. Ele assentiu, guardando a pasta, o orgulho dela ecoando o dele de um jeito que respeitava. Tá bem, mas me avisa se mudar de ideia. Ana sorriu, leve. Combinado. Os dias seguintes foram mais calmos. Leonardo manteve a rotina. Café, bolinhos, conversas, mas não forçou o assunto. Ana trouxe amostras novas. Bolo de limão, pão de mel, um cupcake de baunilha que ele elogiou com um perfeito raro. Cada mordida era um conforto que o dinheiro nunca comprara. Uma manhã ela chegou com o caderno aberto. Escrevi uma receita pensando em você, disse tímida. Ele leu. Bolo do homem de terno. Chocolate amargo com toque de café. Riu, genuíno. Meu bolo é? Ela assentiu, orgulhosa. Para alguém que gosta de força, mas tem um lado doce escondido. Ele a encarou, o coração batendo mais rápido. Ela o via, não o milionário, mas o homem. Naquele dia, ficou até o café fechar, ajudando-a a empilhar cadeiras, algo impensável antes. Você não precisa, ela protestou rindo. Quero, ele disse simples e o olhar dela mudou. Quente, curioso, como se o visse pela primeira vez. O celular vibrou antes do sol nascer, arrancando Leonardo do sono com a voz de Ana Clara. Amanhã tem mais, ainda na mente. Ele sorriu, mas o dia trouxe o contraste brutal da vida que construíra. Uma ligação às 7 avisou. Um empreendimento em Alphaville desmoronara. Erro de engenharia, concreto rachado, investidores em pânico. Correu para lá, o terno trocado por botas, gritando ordens enquanto o caos engolia sua rotina. A crise durou dias. Leonardo mal dormiu, saltando entre reuniões, telefonemas e canteiros de obra, o peso da empresa nos ombros como nunca. O café da esquina ficou para trás. Não havia tempo, mas Ana não saía da cabeça. Entre ligações furiosas, ele via o caderno dela, o bolo de chocolate com café, o sorriso que consertava tudo. Na terceira noite, exausto, abriu o áudio dela no carro, a voz suave cortando o silêncio. Que bom que gostou, ela dizia, e ele fechou os olhos, respirando fundo. Quando a poeira baixou, 5 dias depois, ele voltou ao café. O boteco estava quieto, fim de tarde, o sol laranja entrando pelas janelas empoeiradas. Ana varria o chão, o avental sujo de farinha, e quando o viu, parou, o rosto iluminando. Sumiu, hein, Leonardo? Brincou, mas os olhos buscaram algo mais. Ele sentou, o corpo pesado, e pediu o expresso. Crise no trabalho, disse curto. Ela trouxe a xícara e um bolo de limão. Para levantar o ânimo, falou, sentando na frente dele. Um hábito novo. Ele comeu em silêncio, o doce ácido acordando os sentidos,
e olhou para ela. Como você faz isso? Perguntou rouco de cansaço. Faz o quê? Continua, mesmo quando tá tudo caindo. Ana respirou fundo, o olhar distante. Já caiu muito para mim. Minha mãe, o interior, tudo. Aprendi que parar não conserta. Você levanta, faz um café, um bolo, segue. Ele assentiu, as palavras ecoando o que sentia, mas não dizia. Eu não sei parar, admitiu baixo. Talvez devesse aprender. Ela retrucou suave. Aquele bolo ficou com ele. Leonardo voltou ao café no dia seguinte, e no outro mesmo com a crise rolando. Ana virou o porto seguro dele, não só os bolos, mas ela. Uma manhã trouxe um presente, uma calculadora pequena. Para suas contas da confeitaria, disse, com um meio sorriso. Ela riu pegando o objeto. Você não desiste, né? Não quando vale a pena, ele respondeu, e o olhar dela mudou. Quente, quase surpreso. Valeu, Leonardo, disse, guardando a calculadora no avental. Mas o mundo dos negócios não perdoa pausas. Uma semana depois, o conselho marcou uma reunião de emergência. O fiasco de Alphaville custara milhões, e os acionistas queriam um plano. Leonardo defendeu seu legado, números na ponta da língua, mas o veredicto foi claro. Ou dobrava os lucros no próximo trimestre, ou perdia o controle da empresa. Saiu da sala com o terno impecável, mas o peito oco, o fracasso pesando como sombra. Naquela noite ele não foi para casa. Dirigiu para o café da esquina, o último refúgio aberto. Ana limpava o balcão, sozinha, e quando o viu, largou o pano. Você tá péssimo, disse, trazendo um café sem ele pedir. Ele sentou as mãos na xícara e deixou escapar. Perdi tudo hoje, ou quase. Ela puxou uma cadeira sentando perto. Como assim? Ele contou. O prédio, os acionistas, o ultimato, a voz falhando. Eu vivo para isso, Ana, e tá desmoronando. Ela ficou quieta, pegou um cupcake do balcão e colocou na frente dele. Come, mandou, firme. Ele obedeceu, o doce de baunilha contrastando com o amargo dentro dele. Minha mãe dizia que desmoronar é o começo. Ela falou, baixo. Você reconstrói. Não é o fim. Leonardo olhou para ela, os olhos azuis marejados pela primeira vez. E se eu não souber como? Ana sorriu, suave. Você aprende, igual eu. A noite terminou com o som da vassoura de Ana Clara no chão do café da esquina, mas as palavras dela, você aprende, ficaram com Leonardo enquanto dirigia para casa. Ele caiu no sofá, o ultimato dos acionistas pesando, mas pela primeira vez o silêncio não o sufocou. Pegou um papel rabiscado, Ana, café, bolo, vida, e trabalhou até o sol nascer, não só nos planos para salvar a empresa, mas em algo novo, sentir. Ana estava mudando isso, e ele não sabia se resistia ou se entregava. No dia seguinte, o boteco estava cheio, o barulho das xícaras enchendo o ar. Leonardo chegou com olheiras, mas os ombros mais leves, sentando na mesa de sempre. Ana trouxe o expresso e um pão de mel fresquinho. Você tá com cara de quem não dormiu, disse preocupada, mas com um sorriso. Ele pegou a xícara, o calor subindo. Passei a noite pensando, respondeu baixo. Ela ergueu uma sobrancelha. Negócios? Um pouco. E você? Ana parou, o pano na mão, o rosto corando. Eu? Perguntou rindo para disfarçar. Ele assentiu, sério. Você me faz pensar diferente. Ela ficou quieta, voltando ao balcão, mas Leonardo viu o brilho nos olhos dela. Ele comeu o pão de mel devagar, o mel doce contrastando com o café, e sentiu algo se firmar. Ana não era só uma pausa, era um caminho. Ficou mais tempo, vendo-a trabalhar. O jeito que ria com um cliente idoso, levava café extra sem cobrar. Quando o movimento acalmou, ela sentou com ele, algo raro no rush. Tá tudo bem com você? Perguntou direta. Ele respirou fundo. Vai ficar. Estou tentando. Os dias seguintes foram uma batalha. Leonardo mergulhou na empresa com energia renovada. Reestruturou projetos, cortou custos, renegociou com fornecedores, tudo para mostrar aos acionistas que ainda mandava. Mas entre as reuniões, o café da esquina virou refúgio. Chegava exausto, pedia o expresso e Ana aparecia com algo novo. Bolo de cenoura, cookie de chocolate. Como se soubesse que ele precisava mais que cafeína. Você tá me mimando, brincou um dia, mordendo o cookie. Ela riu. Alguém tem que cuidar de você, Sr. Terno.
A brincadeira ficou com ele. Ninguém cuidava dele. Ele cuidava da empresa, do legado. Mas Ana fazia isso sem esforço, com um bolinho ou um olhar que dizia: "Você consegue." Uma tarde trouxe um livro de receitas antigas, capa gasta, achado num sebo. "Para sua confeitaria", disse, entregando. Ana pegou, os dedos roçando os dele, e sorriu. "Você não cansa, né?" "Não quando é para você", ele respondeu, e o ar ficou mais quente, mais cheio. Mas a vida não dá trégua. Uma semana depois, os acionistas marcaram outra reunião. O prazo do ultimato se aproximava, e os números, embora melhores, não eram o milagre que queriam. Leonardo apresentou o plano, gráficos impecáveis, voz firme, mas o conselho foi implacável. "Não é o suficiente." Saiu da sala com o ego ferido, o terno não escondendo o cansaço. Pensou em desistir, vender tudo, largar o peso. Dirigiu para o café sem nem perceber, o instinto guiando. O café da esquina brilhava na rua escura, o último refúgio aberto. Ana limpava as mesas, o rádio tocando suave. Quando o viu, largou a vassoura. "Você tá com uma cara horrível", disse, trazendo um café e sentando com ele. Ele riu, seco. "Perdi hoje, de novo." Ela inclinou a cabeça. "Perdeu o quê?" "A empresa, talvez. Não sei mais." Ana ficou quieta, pegou um bolo de limão e colocou na frente dele. "Come", mandou, firme. Ele obedeceu, o sabor ácido cortando a névoa. "Minha mãe perdeu tudo uma vez", ela falou baixo. "A casa, o dinheiro, quase a esperança. Mas levantava todo dia e fazia um bolo. Dizia que era para lembrar que a vida continua." Leonardo olhou para ela, o bolo na mão, os olhos mais suaves. "Você parece com ela", disse rouco. Ana sorriu, triste. "Queria. Mas você também pode continuar, Leonardo. Não é o fim." Ele ficou em silêncio, o peso cedendo, o calor dela preenchendo o vazio. O sol raiava tímido sobre São Paulo, mas Leonardo não correu para o escritório como de costume. O peso da lista, Ana, café, bolo, vida, ainda na mesa, ele tomou um banho demorado, vestiu o terno com menos pressa e dirigiu para o café da esquina, o único lugar onde o mundo fazia sentido. O boteco estava tranquilo, o sol da manhã filtrando pelas cortinas, e Ana cantarolava enquanto arrumava o balcão. Ela ouviu, trouxe o expresso e um bolo de cenoura com cobertura cremosa. "Você tá diferente hoje", disse, sentando com ele, o avental sujo de farinha. Leonardo pegou a xícara, o calor subindo. "Talvez eu esteja", respondeu baixo, os olhos fixos nela. "O que mudou?" perguntou Ana, curiosa. Ele respirou fundo, o peso do dia anterior fresco. "Tudo, ou quase. A empresa está afundando e eu não sei se quero salvar." Ana inclinou a cabeça, o olhar suave, mas firme. "Você viveu para isso a vida toda, Leonardo. Por que parar agora?" Ele riu, seco. "Porque talvez eu tenha vivido errado. Você me mostrou isso." Ela corou, mexendo no avental sem resposta pronta. Ele continuou, a voz firme. "Eu corro atrás de números, poder, mas volto para um apartamento vazio. Você faz bolos, serve café e tem mais vida que eu." O silêncio caiu, pesado, mas cheio. Ana pegou um pedaço do bolo, comendo devagar, pensando. "Minha mãe dizia que a gente escolhe o que importa", falou por fim. "Você está escolhendo diferente agora?" Leonardo assentiu, lento. "Quero tentar, não sei como, mas quero." Ela sorriu, um brilho nos olhos. "Então tenta, um passo de cada vez." Ele olhou para ela, o bolo na mão, e sentiu um norte, uma chance. Naquela tarde, o escritório o viu tomar uma decisão impensável. Chamou o conselho, sentou à cabeceira da mesa longa, o terno como armadura. "Vou sair", anunciou, a voz cortando o burburinho. "Vendam minha parte, reestruturem, façam o que quiserem. Cansei." Os acionistas explodiram, gritos, perguntas, acusações, mas ele ficou calmo, o peso saindo dos ombros. Assinou os papéis, entregou o controle da empresa e saiu sem olhar para trás, o ar de São Paulo nunca tão leve. O café da esquina o recebeu com o sol baixo, quase vazio. Ana limpava as mesas, o rádio tocando uma música antiga. Quando o viu, parou, surpresa. "Você cedo assim?" perguntou, rindo. Ele sentou, sem pedir café. "Larguei tudo", disse, direto. "A empresa, os negócios, acabou." Ana arregalou os olhos, a vassoura caindo. "Sério, por quê?"
Ele sorriu, um canto de boca subindo. Porque quero viver, não só correr. E você me ensinou como. Ela sentou na frente dele, o rosto entre choque e calor. Leonardo, isso é loucura. Você tá bem com isso? Ele assentiu, os olhos brilhando. Mais do que nunca. Tenho dinheiro para recomeçar, mas quero algo diferente, algo que valha. Ana ficou quieta, pegou um cupcake do balcão e colocou na mesa. Então come, recomeços pedem doce. Ele riu pegando o cupcake. O sabor de baunilha enchendo o vazio que a empresa deixara. O sol entrava tímido pelas janelas do apartamento. Mas Leonardo acordou sem o peso de anos. A decisão de largar a Castro Empreendimentos ainda ecoava, uma mistura de alívio e incerteza. Mas o vamos ver no que dá de Ana Clara era o farol que o guiava. Vestiu uma camisa simples, deixou o terno no armário e dirigiu para o café da esquina. O coração leve como nunca. O boteco estava aberto, o cheiro de café fresco no ar, e Ana arrumava o balcão, o avental manchado de farinha. Ela o viu. Trouxe o expresso e um bolo de limão. Sem terno hoje? Brincou, sentando com ele. Leonardo riu pegando a xícara. Não preciso mais. Novo começo. Ana sorriu, os olhos pretos brilhando. E como é isso? Ele deu uma mordida no bolo, o sabor ácido acordando os sentidos. Estranho. Bom, e você faz parte. Ela corou, mexendo no avental. Você fala sério mesmo sobre a confeitaria, né? Ele assentiu firme. Sério, vamos fazer juntos, é seu sonho, minha chance de algo real. Ana ficou quieta, pegou o caderno de receitas do bolso. Tá bem, disse abrindo numa página rabiscada, mas tem que ser do meu jeito. Nada de coisas chiques demais. Bolo simples pra gente de verdade. Leonardo riu, o som ecoando no boteco vazio. Combinado. Bolos pra gente como eu, que não sabe viver. Ela deu um tapinha no braço dele, rindo também, e o toque ficou no ar quente e natural. Os dias seguintes foram uma dança de planos. Leonardo usou contatos dos negócios para achar um espaço. Um ponto pequeno no centro, com vitrine de vidro e um balcão que Ana amou. Aqui dá para ver os bolos da rua, disse ela, os olhos brilhando. Ele financiou o aluguel, mas deixou claro. Você manda. Eu só ajudo. Ana aceitou, e juntos transformaram o lugar. Pintaram as paredes de amarelo claro, compraram um forno usado, montaram prateleiras com mãos calejadas. Ana largou o café da esquina, o dono resmungando, mas desejando sorte. Leonardo aparecia todo dia, sem gravata. A camisa suja de tinta, carregando caixas ou testando receitas com ela. Você é péssimo nisso. Ela riu uma tarde, vendo-o derrubar farinha. Sou melhor com números, ele retrucou, mas ficou ali aprendendo a misturar massa, o cheiro de bolo assando enchendo o ar. Pela primeira vez ele não corria. Trabalhava com as mãos, com Ana, e gostava disso. O doces da Ana fechara cedo, a chuva espantando os clientes, e Leonardo limpava o balcão ao lado de Ana Clara, o rádio tocando baixo. 3 meses desde a abertura, a confeitaria era um sucesso. Filas na porta, bolos esgotando rápido. Ana trouxe 2 bolos de limão. Sentou com ele, o avental sujo. Minha mãe adoraria isso, disse baixo, mordendo o doce. Leonardo olhou para ela, o coração apertado. Ela ficaria orgulhosa. Ana sorriu, os olhos marejados. Queria que ela te conhecesse. Você é diferente do que eu imaginava naquele café. Ele riu rouco. Eu era um idiota de terno. Ela balançou a cabeça, tocando a mão dele. Era só um cara perdido. Agora você tá aqui. O toque ficou quente. E Leonardo virou a mão entrelaçando os dedos nos dela. Por sua causa, disse a voz falhando. Ana o encarou, o bolo esquecido, e o ar mudou, denso, cheio. Ele puxou-a devagar, hesitante, e ela se inclinou, os lábios se encontrando num beijo doce, com gosto de limão e algo mais profundo. O beijo quebrou as barreiras. Depois daquela noite, Ana ficou, não só no apartamento, mas na vida dele. Dormiam juntos, acordavam rindo, construíam o dia a dia entre farinha e café. Mas o passado não some fácil. Um ex-sócio apareceu na confeitaria, terno caro, sorriso cínico. Léo, isso é sério? Bolos ao invés de prédios? Leonardo limpava o balcão, o pano na mão. Sério. Melhor escolha que já fiz. O homem riu debochado. Você tá jogando tudo fora por ela, né? Ana ouviu parada no forno e Leonardo endireitou-se firme. Não joguei nada fora. Ganhei tudo.
O sujeito saiu, mas as palavras ficaram. Naquela noite, Ana sentou com ele no sofá, o olhar preocupado. Você se arrepende? Perguntou direta. Leonardo puxou-a para o colo, os braços ao redor dela. Nunca. Você é o que eu não sabia que precisava. Ela sorriu, aliviada, e o beijou, o calor dela apagando qualquer dúvida. Os dias seguiram, a confeitaria crescendo, os bolos virando fama local, Leonardo aprendendo a viver sem correr. Então veio a noite que selou tudo. Era uma sexta, o Doces da Ana lotado, e Leonardo ajudava no caixa, desajeitado, mas feliz. Ana trouxe um bolo novo, chocolate com pimenta para esquentar, ela brincou. Ele provou, o sabor forte explodindo e riu. Você é louca. Ela piscou, mas antes de voltar ao forno, ele a segurou, o coração batendo rápido. Casa comigo, disse, sem anel, sem plano, só ele e o momento. O cheiro de bolo recém-assado subia da cozinha, acordando Leonardo num sábado tranquilo, quase um ano após o sim de Ana Clara. Ele rolou na cama, o lado dela vazio, e sorriu ao ouvir o cantarolar suave vindo de baixo. Vestiu uma camiseta surrada, deixou os ternos no passado e desceu, encontrando Ana no fogão, o avental coberto de farinha, um bolo de chocolate com pimenta na bancada. Bom dia, noivo preguiçoso. Ela brincou entregando uma xícara de café. Ele riu, pegando a xícara, o calor subindo. Bom dia, chefe dos bolos. Ela sorriu, os olhos pretos brilhando, e ele deu uma mordida no bolo, o toque picante lembrando o pedido. Você tá ficando perigosa com essa pimenta, disse, e Ana deu um tapinha no braço dele, rindo. É para te manter acordado. Ele puxou-a para um abraço, o cheiro de chocolate misturado com o dela, e soube que isso era tudo o que quisera. O Doces da Ana crescera desde aquela noite. O boca a boca transformou o lugar num ponto querido. Filas na porta, bolos esgotando antes do meio-dia, até um jornal fez matéria. Leonardo cuidava das contas, deixava Ana brilhar no forno, e juntos construíram algo forte. Vendera o apartamento de cobertura, trocando o vidro frio por uma casa com quintal, onde Ana plantava ervas e ele tentava, sem sucesso, uma horta. Você é melhor com números, ela ria, e ele concordava, feliz por falhar ao lado dela. O casamento veio num fim de tarde quente, no quintal da casa nova. Nada de luxo, mesas de madeira, luzinhas penduradas, bolos dela enfeitando o lugar. Ana usou um vestido branco simples, o cabelo solto, e Leonardo, uma camisa leve, sem gravata. Amigos do café apareceram. O velho do jornal chorou na cerimônia e disseram sim, com os pés na grama, o sol caindo atrás. Prometo te amar, não só correr, ele falou, firme. Ana sorriu, lágrimas nos olhos. Prometo te ensinar o que é doce, todo dia. O beijo selou tudo, os aplausos misturados com o vento. A vida depois do sim foi um equilíbrio gostoso. Ana expandiu o cardápio, bolo de milho, tortas salgadas, e Leonardo aprendeu a fazer café decente, orgulhoso de servir nos dias cheios. O passado às vezes batia à porta, ex-sócios oferecendo consultorias, mas ele recusava, firme. Tenho o que preciso, dizia, e voltava para o balcão, a mão suja de farinha por ajudar Ana. Ela ria chamando-o de meu confeiteiro atrapalhado, e ele aceitava, o coração leve.